Convido a todos para juntos orarmos ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença agradecidos por tudo que tens feito por nós até este momento, pela vida, os cuidados, os livramentos, a proteção. Ó Pai, nós te agradecemos porque estamos chegando ao final de mais um ano. Tivemos lutas, problemas, dificuldades, mas Tu estivestes conosco cada dia, cada momento. Estamos, Pai, a partir de hoje, iniciando um novo estudo na Tua Palavra. Iremos estudar Filipenses e Colossenses, onde Paulo apresenta Jesus Cristo como personagem principal e aquele que está sempre presente, mesmo em meio aos problemas que nós enfrentamos. Nós não estamos sozinhos e nós te agradecemos por isso. Queremos te pedir, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que participam deste canal Hora Tranquila, acompanhando, estudando, comentando. Ó Pai, dê bênçãos, dê vitórias a cada um. Nós necessitamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos estar certos de que nós não estamos sozinhos neste mundo de dor e sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agradecidos. Amém. Estamos na última semana do ano de 2025, já também no início de 2026, a partir de quinta-feira, e temos a certeza de que, assim como Deus esteve conosco neste ano, estará conosco no próximo ano, e que possamos estar sempre buscando a presença dele em nossa vida através do estudo da Bíblia, através da oração. Terminamos um estudo maravilhoso do livro de Josué e agora vamos entrar em outro estudo que também irá nos ajudar muito na nossa caminhada espiritual. Mesmo aqueles que estão enfrentando problemas na sua vida, não importa qual seja o tipo de problema, mas esse estudo vai nos dar a certeza de que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está cuidando de cada um de nós. E nós precisamos estar confiantes nesse Deus que nos ama e quer nos salvar. Nós estivemos na semana passada com um problema de uma gripe muito forte, tosse. Ainda estou com este problema e talvez eu vou procurar resumir um pouco o estudo nesses próximos dias por causa do meu estado de saúde. Estive 2 vezes no médico na semana passada e estamos aí cuidando para que nada de mal aconteça. Nós agradecemos a vocês que se lembram de nós em suas orações. Assim como nós temos orado por vocês, orem também por nós que necessitamos das orações uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele escreveu essas 2 cartas de Filipenses e Colossenses que nós estaremos estudando. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essas 2 cartas, ele estava preso. E teve também mais algumas cartas que Paulo escreveu ainda na prisão, mas especialmente essas 2 que nós vamos estudar, Paulo estava preso. E eu fico então imaginando o desprendimento do apóstolo Paulo, que deixou tudo para seguir a Jesus. Ele deixou status, deixou posições, deixou uma vida regular que ele tinha com o seu trabalho para poder então ser agora perseguido por aqueles a quem ele estava antes servindo, que era o judaísmo e que era também os sacerdotes e sumos sacerdotes. Enfim, Paulo, ele abre mão de tudo isso para poder agora servir ao Senhor Jesus. É claro que Paulo, ele, antes de se converter, ele perseguia os cristãos. Ele conseguia cartas com as autoridades, especialmente os sacerdotes, sumos sacerdotes, para perseguir cristãos, para perseguir aqueles que estavam aceitando Jesus em suas vidas, porque Paulo, como um judeu, ele não aceitava esta, como ele dizia, nova seita, que era aceitar o Senhor Jesus Cristo e mudar de vida. Paulo não aceitava. Mas quando ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos, Jesus se encontrou com ele no caminho. Jesus o interceptou. E então, Paulo caindo em terra, praticamente sem enxergar, Paulo, ele ouve uma voz que estava perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo diz: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Vejam, quando Paulo ainda não havia se convertido,
Estevão foi apedrejado e Paulo, que ainda se chamava Saulo, ele assistiu o apedrejamento de Estevão. E Estevão, antes da sua morte, ele disse que via os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai. E Saulo ouviu isso que Estevão disse. E agora, no caminho de Damasco, Saulo tem este encontro com esse mesmo Jesus. E ele vê esse Jesus que Estevão falou, assentado à destra de Deus Pai, através daquela visão que ele teve ali naquele momento. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus deu orientação para ele que fosse até a cidade de Damasco, o lugar, o endereço que ele deveria ir, a casa que ele deveria estar. E ali ele foi. Saulo, ele então não teve mais como continuar perseguindo a Jesus. Ele se rendeu e ele aceitou. E Paulo agora, com essa nova vida transformada, ele passa a ser perseguido por amor a Jesus. Eu não sei se tem alguém que nos acompanha que já sofreu alguma perseguição na família, no trabalho, na escola, pela fé que você tem. Se você tem um testemunho e quiser comentar aqui nos comentários do canal Hora Tranquila, escreva o que você passou, o que você passa até hoje. Muitas pessoas são perseguidas pela própria família por terem aceitado a Jesus. Irmãos, nós sabemos que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todos aqueles que querem ser fiéis a Deus, a sua palavra, serão perseguidos, mesmo dentro da família. E então, as pessoas que não são cristãs e que perseguem aqueles que aceitaram a Jesus deveriam ser gratos a Deus, não persegui-los. Por quê? Porque o cristão procura viver uma vida diferente das pessoas do mundo, pessoas que vivem na prática do pecado, na mentira, que vivem no adultério, que vivem no uso de drogas, enfim, essa questão da ideologia do gênero, tantas coisas que as pessoas que não são cristãs estão envolvidas. E uma pessoa, quando decide aceitar a Jesus, ele tem uma mudança de vida. Ele não vai ser a mesma pessoa mais, ter aquele mesmo sentimento, aquele mesmo desejo, aquela mesma paixão carnal. Então, nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Paulo mesmo, ele insiste para que nós oremos pelos que nos perseguem. Nós não deveremos criticar ou agredir as pessoas por palavras por estarem nos perseguindo, mas orar por elas. Porque o único que pode mudar um coração, a mente de uma pessoa, é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Filipenses capítulo 4, no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mesmo em meio a dor e sofrimento, alegrem-se no Senhor. Nós deveremos ser gratos a Deus por estarmos sofrendo por amor a Cristo. Todos aqueles que são perseguidos por terem aceitado a Jesus devem se alegrar. Por quê? Porque estão no caminho certo. Porque ninguém vai ser perseguido por estar andando no caminho errado junto com a multidão. Mas se você sai da multidão e quer seguir o seu caminho, o caminho da verdade, o caminho estreito que leva para os céus, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão tentar te desencorajar desta caminhada. Então nós precisamos nos alegrar no Senhor. E o apóstolo Paulo, então, quando ele escreve aqui aos Filipenses e também aos Colossenses, ele diz que ele era um prisioneiro do Senhor. Em Efésios, no capítulo 3 e no verso 1, diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios. Vejam, prisioneiro de Cristo Jesus. É claro que Paulo gostaria de estar livre, pregando, é o que ele fazia, ir por todos os lugares, plantando igrejas, mas, por amor a Jesus, ele é preso. Nós lemos também em Filemão, melhor dizendo, primeiro Filipenses no capítulo 1 e no verso 20, diz assim: minha grande expectativa
E esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Então Paulo, ele queria que a vida dele fosse um testemunho que glorificasse o nome de Jesus e não glorificasse a ele próprio. E então em Filemão, no capítulo, que só tem um capítulo, Filemão, no verso 1, diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador. Paulo, ele escreveu várias vezes que era prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava preso por ter feito coisas erradas, mas por pregar o Evangelho. E nós vamos ver ainda essa semana e também no decorrer das próximas semanas que estaremos estudando essas duas cartas de Filipenses e Colossenses, que Paulo, ele era perseguido por pregar o Evangelho. Não era perseguido por fazer coisas erradas, por agir incorretamente, mas por ser uma pessoa correta e pregar a salvação através de Jesus Cristo. Paulo, ele dedicou a vida dele ao serviço de Jesus Cristo. Após a sua conversão, a vida de Paulo foi dedicada a Jesus. Paulo, assim que ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, e depois ele foi até a cidade e lá Ananias orou, impôs as mãos sobre ele e caiu dos olhos como que escamas, e Paulo voltou a enxergar. Depois Paulo foi para a Arábia. Ali ele esteve durante 3 anos se aprofundando no que o Antigo Testamento falava sobre Jesus. Porque, como eu disse para vocês, Paulo, ele era judeu, todo judeu crê nos primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, mas não aceita outras partes, especialmente das profecias que falam do Messias, e do Messias como viria e como veio, como nasceu, e os judeus não aceitam a Jesus como esse Messias. Mas, então Paulo passou 3 anos e meio ali na Arábia se aprofundando no estudo do Antigo Testamento, para depois então ele sair pregando esse Jesus que antes ele perseguia. Irmãos, Deus sempre nos dá uma oportunidade. Deus sempre quer nos levar a fazer a vontade dele, mesmo que isso às vezes faça com que nós percamos a nossa liberdade. Mas ele quer que nós continuemos servindo, amando, pregando, testemunhando, falando deste amor de Jesus por cada ser humano e da salvação que ele proveu através de sua morte na cruz do Calvário. E assim como o apóstolo Paulo era um prisioneiro de Jesus Cristo, que nós também possamos ter a certeza de que nós estamos servindo a esse Jesus, e que se tivermos que passar por alguma situação, que venhamos a perder a nossa liberdade por amor a Jesus, que nós também nos alegremos no Senhor, assim como o apóstolo Paulo se alegrava. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã dando sequência a este primeiro estudo. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos todos um bom dia e que o Espírito Santo continue a nos ajudar no entendimento da sua palavra e que nós tenhamos um dia abençoado.